Majestade Santa. Bom dia! Que bonita ela! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Oi. Espero que estejam aí bem. Glória a Deus. Ficamos uns dias sem ter, né, gente? Vamos louvar ao nosso Senhor. Bom dia, pastor Fábio. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Pri. Bom dia, Nayana. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória. Aleluias. Bom é o Senhor. Vamos orar para iniciarmos. Hoje, deixa eu ver aqui aonde que é. Que a minha outra Bíblia, eu doei ela esse final de semana. Lucas 7, né? Lucas, capítulo 7 hoje. Eita glória. Lucas, capítulo 7. Olha, coisa linda. E aí eu tô doida para chegarmos em João também. Lucas são 24 capítulos, né? João 21. Mês que vem a gente termina os evangelhos, creio eu. Bom dia. Então vamos orar? Vamos iniciar orando. E eu creio que algo especial o Senhor determinou para as nossas vidas hoje. Algo extraordinário o Senhor preparou. Não porque merecemos, mas porque é sobre Ele. Um dia preparado por Ele não tem como ser um dia normal. Não tem como ser um dia ordinário. Nada que Ele faz é ordinário. Tudo que Ele faz é extraordinário. Então, nós precisamos descobrir o que é, né? Que Ele preparou para que nós venhamos a sermos direcionadas aí por Ele. Então vamos orar? Pai, obrigada, Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença, obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor és bom, a Tua bondade, a Tua misericórdia duram para sempre. Louvado seja o Senhor, que és Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas é também o Deus da Carol, é o Deus de cada um que está aqui. E assim, eu quero iniciar este dia, Pai, lembrando da sua paternidade, lembrando do seu amor, lembrando que não estamos sozinhas, não estamos mais sozinhas, nós conseguiremos porque o Senhor está conosco. Creio eu, Pai, que terminaremos este dia muito melhor do que pudemos iniciá-lo. Oh, Senhor Jesus, eu quero nesta hora, papaizinho querido, te louvar, te engrandecer. E eu quero apresentar ao Senhor, Pai, cada casa que está aqui representada, cada família. Eu quero orar, Senhor Jesus, por essas pessoas que vão acessar, Pai, este vídeo, vão acessar, Pai amado,
esse capítulo, vão acessar, meu Deus amado, e vai poder aprender com o Senhor nesta hora. E eu quero pedir ao Senhor, papaizinho querido, que o Senhor abra os nossos olhos ao entendimento, Senhor, e nos ajude, Senhor Jesus, ao lermos a Tua palavra, nós venhamos a conseguir vivê-la inteiramente, vivê-la, Senhor, de uma forma, papaizinho querido, que nós venhamos a estar vivendo de acordo com o Teu querer, com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que hoje, Pai, seja um dia que nós venhamos a glorificar o Teu santo nome naquilo que nós venhamos a fazer durante este dia. Direciona os nossos passos, Pai. Direciona-nos, Senhor. Traga sobre nós revelação desta direção, porque em tudo queremos servir o Senhor. Podermos, meu Pai, de alguma forma contribuir com o Senhor. Que as pessoas hoje consigam enxergá-lo através de nós. Que ao olharmos para nós, Pai, as pessoas possam Te ver. Por isso, nos direcione a quem podemos ajudar, nos direcione, Pai, a quem podemos de alguma forma contribuir de algum jeito. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti nesta hora, papaizinho querido, nos ajude a vivermos e a provarmos do melhor do Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, abra os nossos olhos e traga sobre nós, aviva-nos, nos ensina a andarmos assim, olha, a permanecer no Senhor e a permanecermos avivadas no Senhor. Em nome de Jesus, não deixe com que essa chama se apague em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluias. Bom dia, Bel. Deus abençoe a sua vida. Oi, Franciele. Deus abençoe. Depois que você orou por mim no sábado aqui em Formosa, me sinto melhor. Obrigada. Ai, que alegria. Que alegria em saber disso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mês que vem, acho que mês que vem, eu volto em Formosa para pregar. Quero te ver lá, viu? E quero te ver bem, tá? Glória a Deus. Então vamos. Evangelho segundo escreveu Lucas, Doutor Lucas, né? Nós vamos hoje ler o capítulo 7. Paramos no capítulo 6. Ficamos aí alguns dias, né, sem o devocional. Ficamos sexta e sábado sem fazer o devocional. Mas estamos aqui de volta, né, na nossa leitura, para cumprir com aquilo que determinamos fazer, né? Então vamos lá. Lucas, capítulo 7. Um centurião demonstra fé. Ai, eu gosto dessa passagem. Bora lá. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa o centurião. Mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso,
nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo restabelecido. Bom dia, Marleusa. Glória a Deus pela sua vida. Gente, deixa eu pedir algo para vocês. Eu queria pedir que vocês convidassem aí, enviassem essa live para outras pessoas. Então, clicasse aqui, ó, nesse aviãozinho. Esse vídeo depois já vai estar salvo, né? Talvez você já esteja vendo ele aqui no YouTube. Que você encaminhasse, compartilhasse, curtisse, ele enviasse aí para muitas outras pessoas, tá bom? Então, envia, compartilha, mande aí para outras pessoas, convide aí outras amigas, diga a elas, vamos ler a Bíblia juntas, todos os dias, de segunda a sábado, às 8 horas da manhã. Vamos juntas ler aí a Bíblia. Vamos, convide aí outras mulheres para estar conosco, tá? Vai marcando, comenta aqui com @ de outras amigas, vai comentando aqui e ela vai se achegando, vai vindo para participar conosco dos nossos devocionais. Então, vamos lá. Primeira parte que nós vemos Então, hoje nós já estamos aprendendo sobre fé. E uma fé que admirou Jesus. Então, essa foi uma das poucas vezes na Bíblia que nós vemos que Jesus ele fica admirado, surpreso, que algo surpreende Jesus. E aqui nós estamos vendo quando ele passa a se admirar com a fé de um homem centurião, de um homem que era general ali, né, de comando, de um exército de Roma. Então nós vamos ver um homem que compreendia sobre a autoridade, e compreendendo sobre a autoridade, nós vamos perceber o quanto é importante nós entendermos isso. Nós só vamos ter fé naquilo que nós conseguimos compreender. Por isso que eu digo muito a importância de nós conhecermos ao Senhor e prosseguirmos em conhecer, conforme Paulo escreveu, né? Porque quando você vai passando a conhecer mais quem Jesus é, e você vai conhecendo cada vez mais sobre Ele, esse olhar de fé, ele começa a estar cada vez mais presente na sua vida. Porque conhecendo é impossível não descansar nele. É impossível, conhecendo a Ele, não conseguir descansar no Senhor. Nós só vamos nos desesperar, nós só vamos andar ansiosas se nos esquecermos de quem Ele é. Porque a partir do momento que você conhece quem Ele é, que você volta aí a trazer à sua memória o que Ele já fez por você, você vai perceber que naquilo que hoje pode estar te entristecendo, pode estar causando alguma aflição no seu coração, lembrando de quem Ele é, você vai automaticamente se acalmando, você vai voltar automaticamente a cuidar, sabe? A acalmar aí o seu coração
e voltar a confiar. Então nós vemos um homem que, mesmo diante de impossibilidades, diante ali de uma grande enfermidade de um servo, ele sabia a quem recorrer. E isso é extraordinário, nós lembrarmos disso. De nos lembrarmos a quem vamos recorrer no dia da nossa aflição. A quem é que você está... A quem você pensa assim, né? Primeiramente, eu vou buscá-lo, eu vou recorrer a ele. Porque se lembrarmos do Senhor e o buscarmos no dia da nossa aflição, ele ouvirá o nosso clamor e atenderá o desejo do nosso coração. Está escrito na Bíblia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Está escrito: e todo aquele que me clamar e me buscar de todo o seu coração me encontrará. E é esse o coração do nosso Pai. É alguém que deseja ser encontrado. É alguém que deseja ser buscado para esse relacionamento. E automaticamente você vai ver ele se revelando a você. Você vai ver ele se manifestando a você. Porque está escrito. E ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém? Bora. Alguém comenta para mim aqui, Lucas 7. Escreve e comenta aqui para mim, Lucas, o número 7. Só para mim fixar. Por favor, bora. Versículo 11. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Gente, que espanto, que loucura deve ter sido este dia. Que loucura deve ter sido esse dia. Por quê? Porque nós vamos compreender que aqui Jesus ele vem quebrando protocolos, porque havia uma lei, né? Uma lei mosaica, e nessa lei as pessoas não podiam tocar no corpo morto, né? Ali num corpo sem vida, as pessoas não podiam tocar. Por isso, as pessoas não podiam tocar nem no esquife, nem no caixão as pessoas podiam tocar. Tanto é que colocavam várias coisas onde as pessoas podiam levar ali, né? Aquele corpo. E Jesus ele vem quebrando esse protocolo. Por quê? Porque havia se compadecido de uma mãe que estava enterrando o seu único filho, que, né, já havia sofrido a dor de perder o seu marido, mas, né, nunca vivi essa dor, espero nunca viver, mas eu acredito
que não exista dor no mundo pior do que essa. Eu acho que perder marido, acho que deve ser muito doloroso, muito. Mas perder um filho deve ser muito pior. E essa mulher estava ali enfrentando essas duas dores. Já havia perdido seu marido, estava ali agora prestes a enterrar o corpo do seu filho. E ele se compadece, Jesus se compadece e faz aquilo que era impossível e que nunca tinha sido visto. Nunca tinha sido visto. E talvez aquilo que você hoje espera, talvez você nunca ouviu alguém dizendo que ele fez. Talvez as pessoas possam ter jogado um balde de água fria em você, dizendo para você, não, Cristo não se importa, isso é pequeno demais para ele te ver, para ele se importar ou para ele fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, ele conhece a nossa dor, ele vê a nossa dor e em algumas ele passa conosco. Vai ter momentos na nossa vida que ele não vai tirar a dor de nós, ele vai passar conosco. Ele sempre nos garante uma dessas coisas. Ou a sua presença será suficiente, e aí, por causa disso, nós daremos conta de passar pela dor. Ele não vai nos livrar dela, mas ele vai estar conosco nessa dor. Em algumas outras circunstâncias, ele pode nos livrar desse sofrimento. Ele pode operar em nós o impossível. Eu não sei como ele vai se manifestar em você. Eu não sei se com aquilo que você hoje entristece ou deseja, almeja no seu coração viver. Eu não sei se ele com você vai te dar a companhia dele ou se é o livramento apenas. A companhia sabemos, ela está em ambas as situações. Mas eu não sei, mas eu quero te lembrar que é possível, tá? Ele se importa com você. Sabe aquela música? Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, não, né? Louvor não é o meu chamado, gente, desconsidera aí. Mas é nos lembrar disso. Ele está conosco e ele não desiste de nós. Por isso nós podemos acreditar que de uma forma ou outra passaremos. Passaremos. Esses dias maus passarão, tá? Bora lá. Jesus e João Batista. Agora, versículo 18. Ai, deixa eu fixar aqui. Obrigada, Fran. Versículo 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros:
Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um carniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. Que posso, pois, comparar os homens desta geração. Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: não tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejuava e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os teus discípulos. Glória a Deus. Franciele escreveu assim: tenho fé que Deus vai curar minha mãe, pois ela está com 2 doenças raras, fazendo quimioterapia e tem que fazer o transplante de medula. Ô, Fran, amém, amém, eu me uno a você nessa fé. Escreva aí depois o nome dela, nós vamos orar por ela e crer que esse milagre vai acontecer e que nós a veremos e teremos boas notícias a respeito da sua mãe, tá? Então vamos aqui. Gente, João Batista estava preso e vamos pensar que talvez, como homem, ele estava aflito, como homem, enxergando a morte, sabendo que estava ali sobre ele um decreto de morte. Talvez a aflição inundou o coração dele. Talvez, de alguma forma, ele gerou dúvida, né, no coração dele a respeito de Jesus. E quem é que nunca? Quem é que nunca, de verdade? Quem é aqui entre nós que nunca teve aqueles 5 minutos, 5 segundos de ateísmo mesmo, assim? Gente, você já pensou se tudo isso que nós ouvimos nas pregações, nas igrejas, se tudo isso da história de Bíblia, se tudo isso daqui for mentira? Quem é que nunca, gente? Não, e se a gente morre, e aí? Passa a vida toda dormindo. E aí? Se a gente, né, passa aí a vida toda dormindo.
E aí não tem juízo final, não tem nada disso que falaram pra gente. Uma vez fizeram essa mesma pergunta para Billy Graham. Perguntaram uma vez para Billy Graham, e se tudo que... Se depois da morte, assim, se depois que você morrer, você descobrir que tudo isso acerca do evangelho, se tudo isso não foi verdade, se tudo isso foi uma mentira, se nada disso existisse ali depois da morte, como que você se sentiria se você descobrisse acerca de que tudo pelo qual você viveu fosse uma mentira? Esse evangelho fosse uma mentira, a Bíblia fosse uma mentira, como que você se sentiria? E Billy Graham, ele vai responder, e eu estou parafraseando, e aí o Billy Graham, ele vai responder, ele fala, olha, ainda que tudo que eu falei, em tudo que eu acredito, ainda que, se tudo isso não existisse, valeu a pena a maneira como eu vivi, porque esse evangelho, ainda que não haja vida após morte, nessa vida, esse evangelho me transformou. Nessa vida, esse evangelho me melhorou, me transformou. Esse evangelho me ensinou a ser um homem melhor. E eu pude ajudar muitas pessoas por causa desse evangelho. E eu já estaria feliz por causa disso. Eu já estaria feliz. Se os meus olhos ao fechar e eles não se abrissem nunca mais, ainda assim, eu estaria feliz por tudo aquilo que eu fiz nessa vida, por tudo aquilo que eu vivi nessa vida. E é sobre isso, gente. Pode ser que você, como acredito eu que todo mundo, como João Batista, a gente está falando de João Batista, preso, ele começa a alimentar uma dúvida. Será que de verdade é ele o Filho de Deus? Será que é ele mesmo o Messias, o Cristo? Ou devemos esperar outro? E sabe o que eu gosto? Primeiro, de ver essa humanidade aqui. A Bíblia, ela não esconde a incredulidade, o pecado de nenhum dos homens de Deus, porque ser um homem, ser uma mulher de Deus, não é andar em perfeição, é andar em santidade, e são coisas diferentes. Andar em perfeição é nunca errar, é ser perfeito em tudo, é nunca errar. E não é essa a vida que o Senhor preparou para nós. Ele deseja que nós andemos em santidade. E como é andar em santidade? É se porventura cair, vocês vão lembrar que tem um advogado justo e fiel que vai mediar a sua causa, mas também vai te limpar, te purificar de novo, te colocar no caminho e você não mais permanecer no erro. Então, viver em santidade não é de maneira proposital pecar, tá? Obviamente que não. Mas por um descuido, pecou, caiu. É você logo se levantar e não mais voltar a cair no mesmo pecado. Isso é viver e ter uma vida em santidade. É você, se porventura cair, levantar e não mais permanecer naquele pecado. Isso é viver em santidade. E é esse o estilo de vida que nós precisamos ter. Ao olhar para a nossa vida, se porventura o Espírito Santo nos convencer daquilo que precisamos mudar, melhorar, deixar de lado, é deixar, é obedecer. E na medida que vamos caminhando, se tropeçarmos em alguma coisa e chegarmos a cair, é nos levantarmos
e permanecermos caminhando. É não parar durante a caminhada. E o que eu gosto aqui em relação a João Batista é que ele não esconde a sua dúvida, ele não esconde a sua incredulidade. Lembra, nós lemos em Marcos, quando aquele pai cujo filho estava terrivelmente endemoniado, ele vai clamar a Jesus para que liberte o seu filho, porque até os discípulos oraram, mas não puderam libertar, não conseguiram libertá-lo. E Jesus responde para ele que se ele tiver fé, o filho dele será liberto. E aí o pai responde assim: eu tenho fé, mas Jesus, me ajude na minha incredulidade. E é isso. E é extraordinário. E é libertador. Quando você entende que você pode ir ao Pai, reconhecer, confessar ao Pai as suas falhas. É você dizer: Pai, me ajude na minha incredulidade também. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu tô com medo. Me ajude nessa minha incredulidade, Pai. Porque foi isso que João Batista fez. Na medida que a dúvida entrou no seu coração, ele não se enganou, ele não tentou fingir que ela não estava ali, ou tentou, sabe assim, enganar até os seus discípulos. Não, ele chamou os discípulos e falou: vai até Jesus, tire a minha dúvida, vai até ele e pergunta se verdadeiramente ele é o Cristo, ou se devemos esperar outro. Às vezes, existe aquela... eu já ouvi muito assim, as pessoas disserem que nós não podemos colocar Jesus na parede, né? Mas às vezes, não nesse sentido como, sabe, como as pessoas levam o colocar na parede. Mas eu creio que nós podemos viver de uma forma com que nós vamos sendo cada vez mais sinceras com o Senhor, sendo sinceras com Ele, sabe? Poxa, eu tô com medo, eu tô com dúvida, eu tô com raiva. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos. Então não é melhor eu falar isso logo para Ele? Deus, eu tô com raiva do Senhor. Eu tô com raiva, porque olha, eu não tô entendendo nada que tá me acontecendo. O Senhor falou que ia fazer isso, isso e isso, mas olha aqui, a coisa tá acontecendo totalmente diferente. Me ajuda nessa minha incredulidade, porque eu tô com raiva. Eu acreditei que isso ia acontecer e não aconteceu. Me ajuda nisso aqui. Mas de você ficar para ouvir a resposta dele. Porque os discípulos, os seguidores de João, não só fizeram a pergunta e foram embora. Não, eles ficaram para a resposta. E é isso na nossa vida. Pode ser que vai ter momentos na nossa vida que você vai estar com raiva de Deus, com raiva de alguma coisa, sabe? Incrédula com alguma coisa, na dúvida com alguma coisa relacionada ao reino de Deus. Nós somos humanas. Nós estamos vendo aqui João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, que por um momento ele teve dúvida no seu coração. Quem somos nós? Comparados a João Batista, quem somos nós? Mas entenda isso. Com o Pai, você tem liberdade para ser você. Não faça da oração um lugar onde você coloque uma roupa, uma fantasia que não seja você. Tenha liberdade com o seu Pai. Tenha liberdade para ser você. Tenha liberdade para rasgar seu coração e mostrar a Ele, sabe, aquilo que as pessoas julgariam de mais feio, aquilo que as pessoas julgariam como errado.
rasga seu coração diante dele, mas continua ali para ouvir a resposta. Continua ali para você ouvir e receber de Deus a direção acerca da sua vida. Gente, ele nos conhece. Nós somos obra da criação dele. Você acha que ele não vai conhecer a sua criação? Gente, eu não sei o que o Benjamin, o meu filho, pensa. Eu não sei o que passa no coração dele. Mas eu conheço ele. Eu conheço o Benjamin. Eu sei quando ele está sendo sarcástico. Eu sei quando ele está, sabe, querendo alguma coisa além. Eu sei. Ele tá ali, ó, agindo de malandragem. Eu conheço ele. E olha que eu não leio os pensamentos dele e nem consigo esquadrinhar o coração dele. Se ainda assim eu consigo, decifrar o Benjamin, quem dirá Deus acerca de nós? Então entendam isso. Você não precisa colocar uma capa com Deus para fingir ser alguém que você não é. Tenha a liberdade de falar com Ele. É o seu Pai. Porque Ele vai dar a você uma resposta. Ele não apontou o dedo. Ele não brigou com João Batista porque João Batista duvidou, porque João Batista, teve ali os seus 5 minutos ali de incredulidade, de dúvida no seu coração. Ele não brigou com João Batista. Ele trouxe resposta a João Batista. João Batista, descansa. Descansa, eu sou Cristo. Descansa. E é isso. Não tenham essa formalidade. E aí depois, olhem só, mesmo depois desse episódio de incredulidade, de dúvida, quando os discípulos saíram de perto, Jesus, gente, olhem que isso é poderoso. Jesus vai testemunhar acerca de João Batista. Jesus vai falar de João Batista. Gente, olha como isso é impressionante. Depois de um momento de incredulidade, é isso que eu quero mostrar para vocês. A nossa falha não muda como Deus vai nos ver. Gente, Deus nos conhece, o nosso Pai nos conhece. Você acha que se você for o Pai e confessar o seu pecado, você acha que isso vai espantar Deus? Gente, vamos pensar lá na criação, lá no Jardim do Éden. Você acha que quando Deus desceu, depois de Adão e Eva já terem comido do fruto, já terem ali provado do fruto do conhecimento do bem e do mal, você acha que naquele dia em que Deus desceu no jardim, você acha que Deus já não sabia que eles já tinham comido? Você acha que Adão e Eva pegaram Deus de surpresa? Nossa, como assim? Vocês comeram do fruto? Nossa, eu não vi. Nossa, eu não sabia. Gente, não tem como. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse é o nosso Pai, que conhecendo a nossa falha, conhecendo os nossos erros, não nos deixa, conhecendo as nossas falhas, não nos deixa, não nos abandona. O homem é assim, o homem que vai estar com você enquanto você tá bom para ele. Que aí quando você começar a falhar, vão te deixar, vão te abandonar. Deus não é assim. Deus, conhecendo as nossas falhas, vendo, ouvindo a incredulidade de João Batista, foi testemunhar a respeito de quem ele é. Olha que incrível isso, que tenhamos a liberdade de sermos
verdadeiramente quem somos na presença do nosso Pai. É melhor. E quando eu me converti, né, eu não nasci num lar cristão, eu vivi no mundo, eu provei muitas coisas, e fiz e vivi de uma forma que satisfiz a minha carne durante muito tempo. E eu bebia muito, né, eu gostava daquilo dali de certa forma, achava que aquilo dali era bom. E no início da minha caminhada, naquele processo ainda de libertação, eu lembro que tinha dias que eu sentia falta. Tinha dias que... Porque eu abandonei todas as minhas amizades do mundo, porque eu não conseguiria estar falando com os meus amigos, sabe? Estar íntima, estar visitando os meus amigos e não ir com eles para balada e dizer não, eu não conseguiria. Por isso eu me afastei. Mas eu sentia muita falta deles. Eu sentia falta da vida que eu levava, porque eu estava acostumada. Mesmo sendo ruim, eu havia me acostumado com aquilo dali. E por muitas vezes eu chegava em oração ao Pai e eu falava: Pai, me ajuda, porque hoje a minha carne está gritando de saudade do mundo. Me ajuda, porque hoje, como eu queria estar numa festa, dançando, me divertindo ali, como eu queria hoje estar na companhia dos meus amigos. E eu falava, e podendo beber, como eu queria isso. Só que eu sei que é errado. A minha carne está desejando isso. Mas eu sei que não é o melhor para mim, por isso eu estou aqui, porque eu quero pedir ajuda ao Senhor para que eu consiga resistir às minhas vontades, para me sujeitar às do Senhor. E todas as vezes que eu pedi a Ele socorro, eu encontrei. Todas as vezes que eu o busquei, eu encontrei. E para mim, esse foi sempre o motivo pelo qual, há 14 anos, de eu ter deixado essa vida, de eu nunca mais ter voltado para lá. Esse foi o motivo pelo qual eu consegui. Porque eu nunca criei uma capa de perfeição, não. Eu sempre fui muito sincera com Deus em relação a tudo isso. Noites, às vezes eu tive sonhos eróticos e acordava e a carne gritava e às vezes a vontade, né, carnal queria aquilo, que queria sexo, aquele prazer, que queria aquilo. Eu ia a Deus: Senhor, adormece aqui, me adormece aqui, porque a minha vontade hoje é essa. Só que eu sei que eu não posso, eu sei que é pecado. Eu não quero ir, ainda que eu esteja com vontade de fazer, mas eu sei que não é o melhor para mim. Me ajuda nisso daqui. É melhor você ir a Deus pedir ajuda. É melhor você ir a Deus gritar por socorro do que depois você ter que ir para pedir perdão. Do que depois você ter que ir para falar: Pai, me desculpa, pequei contra o Senhor. Não tenham vergonha de mostrar a Ele as suas fraquezas. E aí você vai viver aquilo que Paulo diz: e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, gente. E eu consegui provar disso durante anos. Eu provei, até hoje, eu provo do poder de Deus sendo manifesto na minha fraqueza. Porque, né? Aí hoje a gente se entristece, tem vontade de deixar algumas coisas que sabemos que não devemos deixar, mas a vontade está aqui. E eu não escondo elas, eu confesso elas a Deus, todas.
por mais feio que possa parecer. Não tenham vergonha de confessar a Deus aquilo que é feio, aquilo que não deveríamos estar sentindo, mas estamos. Como mulher de Deus. Gente, eu ia pregar e às vezes, né, vamos pensar ali no final de semana, voltando da pregação, às vezes passava por uma festa, por um bar, e batia a saudade. Voltando de uma pregação, tinha acabado de pregar. E aí veio, e a saudade entrou no meu coração, daquilo que eu tava, só passei por alguns segundos e vi. Eu ia pro quarto, Pai, me perdoe. Eu sei que não é mais ali o meu lugar. Perdoe-me porque eu olhei e eu senti saudade. Mas eu sei que não há lugar melhor mais para estar do que na sua presença. Eu não troco mais. Não troco mais o Senhor por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo. Então, entendam isso. Não tenham vergonha. É melhor irmos a Deus pedir por socorro, pedir por ajuda, do que depois termos que ir ao Pai pedir perdão, desculpa pelo nosso pecado. Tá? Bora. Jesus é ungido por uma pecadora. Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ou seja, ele estava pensando: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinham com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher não parou, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Glória a Deus. Glória a Deus.
por muito tempo. Olhando para minha vida hoje, eu sei que eu fui essa mulher aqui. E esse é o motivo pelo qual eu tenho, sabe, essa liberdade com meu pai de ser, de mostrar todos os pensamentos ruins que eu possa ter, de mostrar a ele todos os sentimentos, todas as vontades ruins que eu possa ter. E por que eu não me envergonho de mostrar, vamos colocar aqui, né, esses meus piores momentos? Por que eu não me envergonho? Porque eu sei que ele me amou quando eu estava fazendo coisas ruins. Porque eu sei que ele sempre me amou, enquanto não só eu pensava, enquanto não só eu desejava alguma coisa ruim, mas quando eu fazia, quando eu praticava pecados horríveis, ele me amou. Ele me amou. Não teve um dia da minha vida que ele não tenha me amado. Não tem um dia da minha vida que ele não olhou para mim e não me viu como filha. Em todos os meus dias eu tenho consciência disso. Em todos os meus dias ele olhava para mim. E ainda que não estivesse feliz com a vida que eu levava, ainda que não estivesse orgulhoso da vida que eu estava levando, das escolhas que eu estava fazendo, ele nunca me olhou diferente. Eu tenho certeza que o mesmo amor que ele tem por mim hoje eu sei e eu busco isso, orgulhar, deixar ele orgulhoso, deixar ele feliz. Mas eu tenho tanta certeza que o mesmo amor que ele tem por mim hoje, ele teve enquanto eu estava no mundo. O mesmo. O olhar dele nunca foi sabe assim, de condenação, de ira, no sentido assim, sabe, de não me desejar, de me negar como filha. Não. Por isso hoje eu não tenho vergonha de mostrar a ele os meus pensamentos, de confessar, né, os meus pensamentos ruins, de confessar a ele os sentimentos que eu possa estar tendo ruim, de confessar uma inveja, de confessar um mau pensamento a respeito de alguém, de confessar um pecado que eu possa cometer, porque eu sei do que ele já me perdoou, porque eu sei do quanto ele me ama, porque ele nunca se afastou de mim, ele nunca rejeitou a sua face de mim. Era eu que não buscava, era eu que não o conhecia. Certa vez, eu acho que foi um dos momentos assim, e eu lembro do dia, foi tão incrível para mim. Na época, eu namorava um traficante. Na época, e era num sábado à noite e tinha um show de rap para ir. E ele não queria que eu fosse. Ele falou para mim não ir, para mim ficar em casa. E eu fiquei com muita raiva, sabe? Na época, eu lembro que, por que ele não quer que eu vá? Será que ele quer fazer alguma coisa e tal? Pensando aquilo. E eu me lembro até hoje. Eu fui para a cozinha esquentar um leite. Bebia leite com
com Nescau. Menina criada por vó, né, gente? E eu lembro até hoje da cena. Eu desliguei o fogo. Eu lembro, gente, é incrível. Isso, eu tinha o quê? 16 anos? Hoje eu tô com 33. Olhem só. Eu lembro tinha uma capa no fogão, eu lembro. Eu me ajoelhei do lado do fogão. E eu orei a Deus. Rezei na época, né? Era católica. E eu falei: Pai, se o Senhor não tem esse relacionamento para mim, tira ele da minha vida. Porque eu gostava muito dele na época e eu não conseguiria terminar. Eu falava: Senhor, se o Senhor não tem isso para minha vida, tira de mim. Porque na época, né, eu tava falando e eu lembro assim, eu falei: Senhor, se ele me amasse, ele queria estar comigo. Ele ia querer estar comigo. E orei, fui dormir, bebi o leite, fui dormir. No domingo, eu fui acordada com a notícia que ele havia sido assassinado naquela noite. Teve uma briga lá, ele não participou da briga, teve uma briga nesse show. E um dos envolvidos nessa briga saiu, pegou uma arma, voltou para a festa e começou a disparar a arma de maneira aleatória. De maneira aleatória, ele começou a disparar a arma para todo mundo, assim, em direção a todo mundo. E ele foi um dos atingidos por essa bala e veio a óbito. E eu sei que se eu estivesse lá, eu teria morrido. Eu, pelo que falaram e tal, né? Eu teria levado o tiro no lugar dele. E eu acordei e uma amiga me ligou para me contar do que tinha acontecido. E na hora só me veio à memória a oração. E eu fiquei assim, foi um mix de sentimento tão louco assim, foi uma loucura assim, eu não sei se chorava pelo desespero do que tinha acontecido, pela morte, ou eu não sabia se Deus tinha me ouvido e tinha respondido a minha oração, sabe? E sei que eu fiquei muito confusa nesse dia, assim, acerca de tudo isso. E depois eu fui percebendo, né? O cuidado, o livramento, o amor. E é isso que eu tô mostrando pra vocês. Ele nunca deixou de me amar. Ele nunca deixou de cuidar de mim. Por que agora eu vou ter vergonha dele, gente? Por que agora eu vou deixar de ir a ele? Muito pelo contrário. É um motivo até maior para me ir, porque eu não quero deixá-lo. Porque eu não quero mais pecar contra ele. Porque eu não quero mais entristecer o Espírito Santo. Eu não quero mais entristecê-lo. Então eu prefiro confessar um desejo, confessar um pensamento, para que eu não peque do que, sabe, é isso. Eu prefiro hoje ir ao Pai e confessar um pensamento e pedir a Ele por socorro, do que não fazer isso e aí pecar e depois ter que ir a Ele para pedir perdão. Porque vai acontecer. Eu não sei viver longe dele. Eu busco não mais pecar. Eu busco, assim, em tudo, fugir da aparência do mal. Mas eu sei que porventura eu posso pecar, voltar a pecar. Estou lutando todos os dias para não mais pecar. Mas eu sei que se porventura isso viesse a acontecer, eu confessaria o meu pecado para continuar com ele, porque não saberia eu viver mais longe dele. Eu não conseguiria mais. Não consigo mais viver longe dele, conhecendo o mundo, conhecendo tudo que oferece.
Eu sei que não há ninguém, eu sei que não há lugar, eu sei que não há nada melhor do que Ele, do que a presença dEle. Não há. Não há ninguém que pode satisfazer, preencher o nosso coração. Não há amor maior do que o amor dEle. Não há. Não há amor maior do que o amor dEle por nós. E como eu viveria longe dEle? Como eu viveria? Como eu dormiria? Como eu teria paz longe dEle? Não tem como. E que nós venhamos a entender isso hoje e a nos lembrar disso hoje. Não há lugar melhor para estar do que Ele. Por isso, confesse seus pensamentos, grite Ele por socorro. É melhor você fazer isso do que pecar. Ele vai te amar em todos os dias da sua vida. Em todos os dias da sua vida Ele vai te amar. O seu pecado não vai diminuir o amor de Deus por você. Não vai, não vai. Mas o pecado tem consequências. São sofrimentos desnecessários que nós não precisamos passar, que nós não precisamos ter. Não precisamos pecar para aprender nada. Sabe, eu vi muita gente, há 14 anos aí, ó, caminhando com o Senhor, eu vi muita gente cair. E eu sei o quanto elas sofreram por causa do pecado. Eu já vi. Gente, eu já vi pessoas muito mais fortes do que eu caírem. Eu já vi pessoas muito mais inteligentes, muito mais espirituais, muito melhores do que eu caírem. Eu já vi. E eu vi o quanto que elas sofreram. E eu não quero isso para mim. Eu não quero. E se você também não quer, segue esse exemplo desta mulher. Vá sempre a Ele, sabendo disso, que Ele nunca, está escrito, que todo aquele que o busca, o encontra. Ele nunca se rejeitará para você. Ele sempre estará disponível para nós. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Vamos orar agora. Eu queria convidar você a orar comigo agora pela mãe da Fran, Maria da Abadia. Isso, acabei de olhar aqui. Maria da Abadia. Eu queria te convidar a orar comigo, interceder comigo agora pela vida dela. A Franciele pediu oração pela sua mãe. Ela falou que ela tem 2 doenças raras e ela faz quimioterapia e está precisando de um transplante de medula. E eu queria que você orasse comigo pela vida da Maria da Abadia. Talvez fosse a sua mãe. E eu queria que você orasse com fervor como fosse a sua mãe. Vamos orar por ela? Pai, primeiro eu quero agradecer a sua presença, a sua palavra, esse amor que nos constrange. E é com base nesse amor, por causa desse amor, que eu quero interceder agora pela vida da Maria da Abadia. E aleluia. Então, gente, obrigada por hoje. E estaremos aí amanhã, às 8 horas da manhã, para permanecermos juntas, lendo amanhã Lucas capítulo 8. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus.